Será que Romário é mesmo o cara? E mais do que isso, será que ele ganhou a Copa de 1994 sozinho? Ele mesmo disse que ele é o cara, que Papai do Céu olhou lá de cima e dizia que ali era a hora dele. Muita gente tem o argumento de que ele conquistou a Copa sozinho, mas vamos ver se isso é verdade. Uma vitória em Copa do Mundo depois de 24 anos, tornando o Brasil o primeiro tetracampeão, merece mais de um vídeo. E nesse primeiro vídeo vamos dar uma olhada nos outros 10. Se era Romário e mais 10, vamos dar uma olhada nas qualidades dos outros 10 jogadores principais que estavam no time titular junto com Romário na Copa do Mundo. Então, começando pelo Taffarel, que é o primeiro componente da defesa, é um goleiro que dispensa apresentações. O Taffarel, além da excelente colocação, é um goleiro que é arrojado, sabe sair em cima do atacante, sabe fechar o ângulo, tem uma técnica de gol muito boa, praticamente perfeita, e na hora do pênalti ele tinha estrela, tanto que no final da Copa do Mundo ele pegou o pênalti também. Então dá para dizer que se teve um gol naquela final, foi o gol do Taffarel pegando o pênalti do Massaro. Se ele não pega, bem batido ou mal batido, é hora da decisão, conta o resultado. E Taffarel pegou o pênalti do Massaro e ajudou o Brasil a resolver aquela decisão de forma brilhante, como ele sempre fez em todas as decisões de pênaltis que participou. Todo brasileiro já sabia, se tem Taffarel na decisão por pênaltis, um pênalti pelo menos vai parar nas mãos dele, ele vai segurar e vai acabar com a alegria do adversário. Continuando na zaga, a gente tinha o Márcio Santos, um jogador muito bom de cabeceio, muito bom de desarme, muito bom de técnica, forte, sem ser muito pesado e que inclusive aparecia no ataque, fez gol na Copa do Mundo. É verdade que ele errou um pênalti na final, mas até eu desconsidero isso por todo o desempenho que ele teve ao longo da Copa. Ele era uma peça fundamental do sistema de defesa, especialmente porque depois que saiu o Ricardo Rocha por lesão, a gente precisava ter uma segurança bem ali no miolo de zaga, uma coisa que já passasse confiança, que refletisse toda a preparação da seleção, e o Márcio Santos fez isso bem durante toda a Copa. Como eu disse, além de desarmar, de saber sair com a bola, de ter um ótimo cabeceio e de ser um cara forte sem ser pesado, ele ainda aparecia na frente e fazia gol. Seguindo no miolo de zaga temos o Aldair. O Aldair, quem viu jogar sabe, era um super jogador. Ele tinha todas as qualidades de um zagueiro, com certeza. Tinha impulsão, tinha cabeceio, tinha imposição física. Não era também um cara pesadão, apesar de ser muito forte, tinha agilidade. Mas além de tudo, o Aldair tinha uma coisa que poucos zagueiros tiveram na história do futebol, e os que tiveram sempre foram muito bem sucedidos. Ele sabia sair jogando muito bem. Ele sabia passar muito bem, ele sabia dar assistência, ele sabia lançar. Vai fazer enfiada de bola, Aldair, o dono da defesa, faz o corte. Enfiou para Bebeto, posição legal. Tanto é que no gol contra a Holanda, quem fez o lançamento primoroso foi o Aldair. Aquela seleção, ela por jogar num sistema que dependia muito de lançamentos e passes certos, teve esse ponto fundamental como destaque para o Aldair, que foi aquela assistência maravilhosa para o Bebeto, que muita gente lembra da comemoração, mas esquece que o Aldair que deu aquele lançamento incrível. Então o Aldair tinha essa qualidade técnica muito boa que poderia fazer ele com facilidade ser um ótimo volante também, um grande jogador para ficar na história. Inclusive o Aldair é mencionado por atletas que participaram da Copa de 1990 como uma ausência fundamental, porque ele fazia a saída de bola, coisa que em 1994 ele fez muito bem. Na lateral direita tínhamos um jogador excepcional, sabia correr como ninguém, era um atleta com um altíssimo condicionamento físico, capaz de jogar tanto na defesa como no ataque, indo e voltando com facilidade, tinha drible, tinha passe excepcional, fechava o espaço quando não estava atacando, e ele deu assistências primorosas na Copa, com destaque para o gol contra a Suécia na semifinal, um cruzamento magistral na cabeça de Romário, que empurrou para dentro no meio dos zagueirões da Suécia, que ficaram menores que ele no fim das contas. Jorginho era um jogador incrível para ser lembrado com certeza entre os maiores jogadores que já vestiram a camisa da seleção brasileira na lateral
nas Copas do Mundo. Cracaço de bola, super atleta e fundamental na conquista do tetra. Na lateral esquerda tínhamos Branco, que também foi fundamental na conquista do título, porque além de ser um jogador que sabia defender, sabia apoiar e já estava maduro pela participação, mais que maduro, ele estava catedrático em Copa do Mundo, porque participou de 86 e participou de 1990, era um jogador de decisão, é um jogador que na hora da decisão costumava não errar. E ele, por exemplo, que acertou o pênalti lá na Copa de 86, ele nessa Copa, além de acertar pênalti na decisão de pênaltis, fez um golaço contra a Holanda, um golaço para ficar na história das Copas, um gol mágico, um gol quase místico, em que ele dá aquele rojão costumeiro dele com um efeito extraordinário e a bola passa pelo Romário, o Romário dá uma deixadinha, a bola entra e acaba com o goleiro, que visivelmente ficou arrasado quando viu a bola entrando. Branco era um jogador marcante, de grande personalidade, que esteve machucado durante a Copa de 1994, chegou a ser substituído pelo Leonardo, retornou, se recuperou com base na força de vontade e foi fundamental como presença, como atleta, como jogador, como craque da lateral esquerda, sim. Ele, com a sua personalidade, foi extremamente decisivo e extremamente efetivo ao bater aquela falta contra a Holanda, quando o jogo estava 2-2, caminhando para uma decisão de pênaltis, e também por acertar o pênalti na decisão. Além disso, ele ajudou a tirar o estigma do Brasil não ganhar com a camiseta azul, que contra a Holanda aquele jogo foi jogado com a camiseta azul e o Brasil venceu. Falando do Mauro Silva, o Mauro Silva ele é mais ou menos o que o Júlio César era na Copa de 86, um tanque de guerra, um cara com uma força incrível, com uma resistência incrível, com uma estamina incrível, entendeu? Um super atleta, mas que também sabia jogar a bola. Ele não chegou a fazer gol na Copa, mas ele chegou a dar muito trabalho. Inclusive tem aquela bola na final que ele dá o chute, o Pagliuca quase tomou um frangaço e o Pagliuca deu sorte que a bola não entrou e até beijou a trave. Mas o fato é que o desarme do Mauro Silva era um negócio extraordinário, porque aquele cara com aquela força toda dele, física, ele mesmo assim era um cara que era leal, que ia na bola e tirava a bola do cara na categoria e, se preciso, também tinha sua imposição fixa, mas sempre jogando na bola. Técnica de desarme perfeita. A gente não valoriza às vezes o desarme como valoriza, por exemplo, o passe, a assistência, o próprio gol, mas o desarme no futebol é um fundamento importantíssimo. Se você tiver zagueiros que sabem desarmar e volantes que sabem desarmar, fica bem mais difícil de você tomar gol. E um dos motivos que o Brasil não tomava muito gol era sim o desarme do Mauro Silva. Quem jogava ao lado do Mauro Silva no meio-campo protegendo a defesa era o Dunga. E o Dunga dispensa apresentações. O Dunga é um dos grandes heróis do Tetra de 1994. Há o relato de que inclusive era ele quem segurava o baixinho, sabendo dosar o comportamento do Romário para que ele não se perdesse, não ficasse com aquele comportamento dele que ele tinha, daqui a pouco desrespeitando a autoridade, daqui a pouco fazendo uma saída ou outra que não deveria ter feito. Então o Dunga era tipo o mentor do Romário, pelo que se diz na concentração, e era o cara que ajudava o Romário a focar melhor, além, claro, da própria decisão do Romário de estar focado melhor. Então, fora esse papel do extracampo que foi importante, o papel do Dunga foi evidente na conquista do Tetra. Assim como a gente tem o Gerson dando lançamentos espetaculares, não comparando os dois jogadores, são totalmente diferentes, mas assim como tem o Gerson dando lançamentos espetaculares na Copa de 70, a gente tem o Dunga dando lançamento espetacular na Copa de 1994. A gente tem inclusive jogadas em que o Dunga, que tinha um desarme no mesmo nível que o Mauro Silva, ele faz o desarme e já dá a assistência, o lançamento para o Romário fazer o gol. Dunga acertou o pênalti na decisão. Dunga foi sempre decisivo nessa conquista. Além de ser uma presença em campo, ele vinha com aquela motivação do herói. Ele viveu a verdadeira jornada do herói nessa Copa, porque ele foi quem veio
com o desafio de estar desacreditado, mas com o valor interno, com a crença interna dele em Deus, e com isso ele conseguiu superar todas as dificuldades e não apenas ser um ícone, ser o capitão que levantou a taça pela primeira vez, um capitão esbravejando por causa daquela força que ele estava naquela conquista, mas além disso foi um excelente jogador em campo, foi um jogador técnico sim, e foi um jogador bravo e um jogador de imposição física também. Então Dunga é um dos grandes heróis da Copa. O Zinho foi um dos grandes injustiçados da Copa de 1994, e isso porque Zinho tinha que cumprir uma tarefa tática muito determinada pelo Parreira, que era de abrir espaços para os atacantes brilharem e fazerem gol, era de dar o passe certo para quem ia fazer assistência quando ele mesmo não podia dar, e também fechar o meio-campo, ajudar a fechar o meio-campo no contra-ataque, quando o Brasil era atacado. Então, o Zinho muitas vezes ele ficou tão concentrado nesse papel tático que ele não pôde mostrar o talento que ele tinha mostrado, por exemplo, no Flamengo, depois no Palmeiras, no próprio Grêmio, que é o de um jogador excepcional que também é muito agudo ali no ataque se precisar. Na seleção ele fez um papel mais tático. Só que isso não impediu que ele, por exemplo, fosse fundamental em alguns momentos-chave, como na assistência que ele dá para o Romário fazer o gol contra a Suécia no empate de 1-1, que deixou o Brasil mais tranquilo para seguir na Copa. Então esse jogador tem que ser lembrado pela importância dele também, porque aquele apelido que deram para ele, que eu não vou nem mencionar aqui, porque ele ficava em tese girando, é porque ele estava fazendo uma função tática, ele estava ali abrindo espaço para as outras peças se movimentarem no jogo, já que o Brasil ele tinha muitas variações nessa Copa, ele tinha muita movimentação, não era uma seleção estática como outras que já tiveram e que perderam. Então o Brasil ganhou também pela qualidade do Zinho. O Mazinho foi um grande jogador em 1994. Ele tinha muita força física e muita habilidade. E ele era o cara que quando pegava a bola era aquela habilidade de meia atacante. Ele já tinha jogado como lateral, e assim como o Júnior, que fez uma transição do lateral para o meio, levando toda a sua habilidade, com o Mazinho aconteceu a mesma coisa. O Mazinho tinha uma qualidade de passe e uma visão de jogo excepcional. E o Mazinho, assim como o Zinho, também ajudava a compor a defesa quando o Brasil estava sendo atacado. Então um jogador que teve lances brilhantes, teve passes brilhantes, teve jogadas brilhantes e foi fundamental para a seleção brasileira em 1994, sem dúvida nenhuma. O Raí entrou como titular, mas o Mazinho acabou sendo o titular efetivo a partir de um certo momento na Copa, e aí não saiu mais porque realmente entrou com uma consistência ali de jogo que não teria como ele sair mais do time. Junto com o Romário no ataque estava o Bebeto, e aí a gente viu exatamente o que o Brasil perdeu de não usar o Bebeto anteriormente em Copas. O Bebeto é um jogador super decisivo na área, em alguns momentos sendo equivalente ao Romário. O gol que ele faz contra os Estados Unidos depois de uma jogada excepcional do Romário é fundamental para o avanço do Brasil. Havia ali uma grande pressão psicológica porque os Estados Unidos estavam na data da sua independência e fez tudo o que podia para montar a melhor seleção possível. Então os Estados Unidos vinha com tudo que podia, com a torcida, com a motivação da independência, e era um jogo difícil, nervoso para o Brasil, que teve inclusive uma expulsão, e o Bebeto fez um golaço. O Bebeto, na verdade, ele foi impecável nas finalizações, ele fez também aquele gol contra a Holanda que foi fundamental. Então assim, pelos lances que ele também deu bola para o Romário fazer gol, pelas jogadas que ele fez, pela qualidade, pelo índice de acerto incrível e pelas finalizações difíceis que ele acertou, como contra o próprio Estados Unidos, que quem estava vendo o jogo na hora falou como é que o cara fez esse gol de certa forma, dado o calor ali do momento e tal. O Bebeto também foi o cara, assim como todos os outros que eu já falei, e assim como o próprio Romário. Romário foi o artilheiro da Copa de 1994 do Brasil com 5 gols. Romário foi o craque da Copa, bola de ouro FIFA,
Mas Romário foi mais que isso. Ele realmente assumiu toda a responsabilidade, dizendo que se o Brasil não ganhasse, a culpa seria sua. E que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Com isso ele aliviou a pressão sobre um grupo que já estava se unindo, mas estava muito desgastado pelas eliminatórias. O grupo estava fechado, mas faltava um elemento que realmente desse a validação final para o grupo perante o público. E Romário foi esse elemento. E Romário teve a grandeza de assumir essa responsabilidade, porque com isso, além dele conquistar os jogadores que viram esse cara não veio para brincar, ele tirou a pressão dos caras que estavam ali também para ganhar, e da própria comissão técnica que também tinha esse ideal. Mais que isso, Romário jogou essa Copa como aquele garoto de colégio que está com fome de ganhar um jogo, não porque vai ganhar milhões ou porque vai se tornar famoso. O Romário já tinha tudo isso. Ele jogou com aquele olhar de criança essa Copa do Mundo, com aquela cara de guri mesmo, de garoto que está a fim de ganhar porque quer ganhar, porque gosta do jogo, porque quer ser um vencedor. E ele incorporou o espírito assim de levar o Brasil acima, como o próprio Senna, que depois foi homenageado ali no fim do jogo, também levava, como Pelé levou um dia, como o Zico também levou, como tantos outros, Garrincha, Newton Santos, quanto Didi, quanto ele entrou para a galeria máxima do futebol brasileiro com aquela Copa do Mundo, além de jogar demais, fazendo gols assim, ó, precisos, como o gol que ele faz contra a Holanda, que a bola vem voando, o Bebeto dá um chute cruzado para a área perfeito, mas a bola veio bem difícil de pegar. E se a gente lembrar de Copas anteriores, a própria Copa da Itália, em que o Brasil perdeu para a Argentina, como o próprio Miller falou, às vezes como a bola vem com efeito, não é tão fácil fazer um gol que parece fácil. E Romário fez todo o difícil parecer fácil com a sua atuação. Realmente o Brasil deve muito a ele nessa conquista. Ele é o cara, ele tem razão. O Papai do Céu de alguma forma olhou lá naquele momento e disse que aquele era o momento dele e que naquele momento ele era o cara. Teve todos os outros ajudando, como a gente já falou, e isso não pode esquecer de forma alguma. Agora, Romário foi aquela cereja no bolo, foi aquele diamante na coroa que fez realmente o Brasil ser campeão. E o próprio Parreira e Zagallo chegaram a dizer que Deus convocou o Romário. Eu acho meio exagerado falar essas coisas. Se for em tom de brincadeira, tudo bem, tá? Senão não, senão acho errado falar. Mas o fato é que tinha uma força boa lá de cima ajudando o Brasil, que precisava demais ganhar naquele momento. E que bom que a gente pôde contar com o Romário, que ele rebentou nessa Copa do Mundo. E sim, ele foi o cara dentro de campo.